Olá, boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um encontro virtual da Associação Brasileira de Cosmetologia. Enquanto o pessoal chega aqui, a gente tem algumas informações importantes para compartilhar com vocês. Hoje essa conversa é extremamente importante, estratégica. Vamos comentar os principais assuntos da última reunião, da reunião mais recente do CEGEM. Tem muita coisa acontecendo, propostas de resolução do CTA, novo módulo do CIGEM, protocolo de Nagoya, enfim, temos temas que impactam diretamente no processo de desenvolvimento, de inovação, aqui do nosso setor cosmético. E eu sei que muitas vezes esses temas podem ser muito cheios de siglas, muitos detalhes técnicos, e você pode ter alguma dificuldade de interpretação, alguma dúvida, mas é justamente para isso que a ABC está aqui, para descomplicar juntos e entender na prática o que está acontecendo, para a gente não sair daqui com dúvidas, mas sim sairmos mais preparados, mais atualizados. A Casa da Cosmetologia tem justamente essa missão: conectar quem faz, quem pesquisa e quem quer estar numa indústria cada vez mais sustentável, mais inovadora. E se você está participando aqui agora desse nosso webinar, mas não é associado da ABC ainda, tem um convite especial para você. Até o final desse ano, você pode se associar antes da virada de tabela, antes do aumento de preço. Então, corra, se você quer se associar como acadêmico, seja um professor ou seja estudante, como profissional do setor ou como empresa, e aí dentro dos mais diversos portes de associação, corra lá no site da ABC, o link vai estar logo mais aqui no nosso chat, para que você aproveite antes do aumento de tabela. Porque ser um associado da ABC é muito mais do que conteúdo, é muito mais do que esse webinar que a gente vai viver aqui, que já tem o seu valor, é muito rico, mas é ter suporte regulatório, é ter desconto para fazer os cursos e eventos da associação, é estar num ecossistema que conecta as pessoas que realmente fazem o setor acontecer. E a gente tem um convite especial falando aí, para quem já é associado, usufruir dos seus até 75% de desconto para o próximo encontro que a gente vai ter, que é o curso de imersão em colorimetria, que a ABC está realizando junto com a Cônica Minolta. Vai ser no finalzinho agora de outubro. É um conteúdo muito prático e voltado especialmente para quem vive o dia a dia da bancada, com desenvolvimento de maquiagens, cosméticos coloridos, enfim, vai ter muita solução bacana, hands-on, total, para que você possa participar. E para quem estiver presencialmente na ABC, esse curso vai ser na nossa sede, o almoço está incluso, mas se você está fora de São Paulo, não se preocupe, você não vai perder o conteúdo. A gente também vai ter transmissão online. Então, corra lá no site, garanta já sua participação. E por falar nas pessoas que fazem acontecer, eu quero fazer um agradecimento aqui em nome da ABC, especialmente para quem está fazendo todo esse momento nosso acontecer, a Jane, que está aqui nos bastidores, o nosso time de regulatórios, que é incansável na interpretação das legislações, no acompanhamento, no suporte regulatório, para que cada vez mais as informações para os nossos associados sejam de qualidade, sejam seguras, de confiabilidade, acima de tudo. E aí eu vou chamar a Gabi e a Bilu, que representando o nosso time regulatório estão aqui conosco, que vão participar desse webinar. Boa tarde, Bilu, boa tarde, Gabi, sejam bem-vindas ao nosso Boa palco tarde, virtual. Boa tarde a obrigada. todos, boa tarde, Jô. É um prazer estar aqui e esperamos que todos curtam e aproveitem bastante todas as informações e esse bate-papo gostoso que a gente vai ter. Muito obrigada e agradeço já a Marinelo, a Juliana, por essa parceria eh, incansável também. E sempre juntos. Pode ir, Jô. Gabi, quer falar alguma coisa? Agradecer também, né, essa parceria aí que a gente tem com o escritório Marinello, que tem essa expertise surreal no tema. Então, sem eles, nada disso aqui também aconteceria. Obrigada, pessoal. E qualquer apoio aí que precisar, contem conosco.
Legal, bacana, meninas, obrigada. A Gabi vai estar aqui com a gente nos bastidores também, operando o chat. Então, se vocês tiverem dúvidas, qualquer questionamento, podem ir mandando aqui pelo chat. Os nossos palestrantes vão respondendo ali à medida que forem chegando as informações, mas de qualquer modo, no final também a gente vai passar tudo para eles. E aí, antes de passar a bola para os nossos mestres aqui, os nossos especialistas no assunto, eu vou dar as devidas credenciais da Juliana Zamboni, a famosa Ju, aqui internamente, nossa amiga. Ela é sócia da Marinello Advogados, advogada com foco em biotecnologia, profundo conhecimento na legislação de ABS e obrigações decorrentes, atuação nos processos administrativos do IBAMA e acompanhamento ativo das fiscalizações. Ela também tem muita experiência em elaboração do manual de temas relacionados à ABS, acesso, repartição de benefícios no Brasil, e guia relacionado ao tema também para NITS e detentores do conhecimento tradicional associado. Tem acompanhamento também de projetos voltados para a regularização das empresas na área da biodiversidade, faz muitas palestras e treinamentos relacionados ao tema, em empresas, associações, sindicatos, SEBRAES, aqui na ABC sempre com portas abertas. E o Luiz Marinello, é até estranho chamar a gente de Luiz Marinello, para a gente aqui é só Marinello. É mestre em Direito Comercial pela PUC São Paulo, sócio do Marinello Advogados, é coordenador da Comissão de Bioeconomia e Sustentabilidade da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, é professor na área de propriedade intelectual no INSPER, Escola Superior de Advocacia da PUC, e tem diversas obras, artigos publicados, além de ser um super parceiro aqui da associação também. Sejam bem-vindos, boa tarde, Ju, Marinello. Oi, Jô. Boa tarde. Obrigada. Obrigado. Não precisava falar tanto assim, não. Eu acho que isso daí acaba denunciando meus cabelos brancos aí. Então, fala que eu sou apenas um bom parceiro da ABC, já tá muito bom. E eu tenho muita honra de tantos anos estar com vocês aqui, de verdade. Bacana, é recíproco. Recíproco, isso. Vou deixar vocês aí, vamos começar então? Vamos lá. Sim. Bom, Gabi, Bilu, obrigado, Jô, mais uma vez. Ju, obrigado também por estar aqui comigo, dividindo esse momento mais uma vez, que já está se tornando tradicional. A gente finaliza a reunião logo um pouco depois da reunião, a gente sempre tenta ajeitar aqui a agenda da associação com a nossa agenda também. E é sempre bacana esse momento porque a gente tem a oportunidade de trocar um pouco, trocar figurinhas sobre o que aconteceu no, na reunião do CEGEM. Mas antes de entrar no nosso principal tema aqui, que a Ju já colocou inclusive o primeiro slide, eu acho que esse é um momento muito interessante aqui para o Brasil nesse tema relacionado à bioeconomia. Então, queria fazer destaque a pelo menos três movimentos que estão acontecendo aqui, antes da gente entrar na nossa agenda principal, propriamente dita. Importante dizer, gente, que o Brasil, desde 2024, tem um Plano Nacional de Desenvolvimento da Bioeconomia. Bioeconomia tem uma Secretaria de Bioeconomia embaixo do Ministério do Meio Ambiente, e dentro dessa Secretaria de Bioeconomia, uma das atribuições dessa Secretaria de Bioeconomia é o tema principal que a gente vai discutir aqui, que é toda a agenda de ABS, né? Toda a agenda relacionada ao CEGEM, ao sistema eletrônico, que é o CISGEM. Mas até para que a gente consiga contextualizar onde que esse tema está inserido, acho que é importante dizer que o Brasil tem um Plano Nacional de Desenvolvimento da Bioeconomia, conhecido por PNDBio, e quem quiser mais informações sobre esse plano, acessem o decreto 12044 de 2024, que esse plano ele tem a ideia principal de aproximar os aspectos econômicos com a conservação ambiental e com um olhar de como que a indústria pode se portar, deve se portar
se aproximando eventualmente, ou não que tenha que se aproximar, mas respeitando o meio ambiente, respeitando os direitos dos povos e comunidades tradicionais. E aí, por que que eu estou trazendo esse tema aqui hoje, gente? Porque no início desse mês, se eu não me engano, dia 3 ou 4 de outubro, finalizou a consulta pública relacionada ao Plano Nacional de Desenvolvimento da Bioeconomia. E o que que visa essa consulta pública? É, eles querem criar uma política, o governo quer criar uma política específica e da política continuar com a legislação. Então, tem diversos temas dentro dessa consulta pública, ou seja, essa consulta ela vai acabar se tornando uma política e da política vai se gerar uma nova legislação, um complemento, digamos, do decreto 12.044, é o que a gente consegue enxergar aqui, e isso tem um impacto direto do que efetivamente podem vir eventualmente de é, ah, benefícios econômicos através de linhas de financiamento, por exemplo, para indústrias que fazem uso de biodiversidade nativa, para indústrias que fazem, que se conectam mais com povos e comunidades tradicionais. Então, aqui é importante a gente acompanhar esse tema e também saber como que isso vai ser direcionado. Tem um tema que aqui no escritório a gente acompanhou muito de perto, que é a missão 3 dessa consulta pública, que é relacionado ao desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos, produtos fitoterápicos. E todo esse movimento que está acontecendo aqui, ele resvala de alguma maneira no setor de cosméticos, ele resvala de uma forma que a gente tem que acompanhar para onde o barco está caminhando aqui, né? Para a gente saber o que, eventualmente, obviamente, que sob um olhar da indústria, porque normalmente aqui nessa reunião da ABC tem mais membros de indústria, é para saber se onde que a indústria pode ser impactada com esse novo plano, com essa nova política que vai vir, e mais do que impactada, pode ser beneficiada também, né, de ter alguns benefícios. Por exemplo, vou citar um aqui que e fazendo uma conexão com a lei da biodiversidade brasileira, que esse ano está completando 10 anos, inclusive, algo que a gente algo que a gente sempre sentiu falta na legislação é algum capítulo relacionado a incentivo fiscal para as indústrias que efetivamente fazem uso de biodiversidade nativa. Então, às vezes, não adianta a gente ficar muito entusiasta aqui com o tema, né, se eventualmente uma matéria-prima de outro país, às vezes tem um custo muito menor do que uma matéria-prima, ou não apenas a matéria-prima, mas todo o sistema que muita gente entende que tem aí uma burocracia ainda para fazer o acesso, não é o nosso entendimento, mas eu respeito quem entende de forma distinta. Então, aqui, e fazendo uma conexão com esse primeiro comentário, essa política de bioeconomia pode ser que ela resvale nesse aspecto também de ter algum incentivo fiscal para as indústrias que fazem uso que fazem acesso ao patrimônio genético ou que eventualmente tem ali alguma conexão com povos e comunidades tradicionais. Então, fazendo um check aqui do primeiro elemento que eu queria trazer para vocês antes de entrar na nossa agenda. O segundo, gente, a gente acessa qualquer rede social ou aplicativo, ou seja o que for, não há como fugir da expressão COP30. Né? É o que a gente tem visto e é o que vai acontecer agora no Brasil. A maior parte dos senhores sabem, né, que vai acontecer de 10 a 21 de novembro em Belém. E é importante lembrar que a COP30 é um encontro das partes relacionado a mudanças climáticas, né? Porque naqueles tratados do Rio, lá de 1992, 3 grandes tratados foram aprovados. Né? A Convenção sobre Diversidade Biológica, que tem conexão total com o que a gente vai discutir mais aqui hoje, é, a Convenção Clima e a Convenção de Combate à Desertificação. Então, são os famosos 3 tratados do Rio.
E por que que é importante a gente trazer, pelo menos lembrar aqui da importância da COP tá acontecendo aqui no Brasil, que infelizmente a COP nos últimos meses acabou tomando dizem que houve um furto da questão da logística, né, relacionado a todo mundo fala sobre os problemas de logística de Belém, só que pouca gente fala sobre o porquê que é importante a gente ter uma convenção, uma convenção como essa aqui no Brasil, Encontro das Partes acontecendo aqui no Brasil. Então, queria aqui 2 minutos lembrado por quê. O que é, na verdade, a Convenção Clima? A Convenção Clima, ela visa discutir especificamente a mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Isso não adianta a gente tentar fechar os olhos aqui, eu estou falando como cidadão, ou eventualmente vocês, das indústrias que vocês estão trabalhando ou fazem qualquer tipo tem qualquer tipo de aproximação. Gente, se não houver cuidado em relação às mudanças climáticas aqui, tanto para o Brasil como para qualquer outro país, os produtos eles tendem a ficar mais caros. Por quê? Porque as matérias-primas elas vai encarecer as matérias-primas. Tem a questão do próprio consumidor, que ele vai ter que estar mais adaptado a determinados produtos que são que tenham são mais amigáveis relacionados às mudanças que estão acontecendo. Então, para o setor de HPPC, isso impacta diretamente. Então é importante lembrar que a COP30, essa discussão de mudanças climáticas, ela tem muita relevância aqui no nosso dia a dia, porque isso pode acabar impactando em aumento do custo de produção, aumento do custo de estoque, né? Então todas essas discussões acabam entrando nesse grande encontro que vai ter agora em Belém. Por que 30? Porque já tiveram 30 edições, já tiveram 29 edições dessas discussões relacionadas para a Convenção Clima e depois, principalmente, ao Acordo de Paris. Porque o Acordo de Paris ele foi um complemento à Convenção Clima. E ele está falando, o Acordo de Paris está fazendo 10 anos agora, né? E o ponto que se espera aqui no Brasil, de maior discussão, é que um deles, né, é que os países tragam as suas NDCs. O que são NDCs? Né? Tecnicamente, são contribuições nacionalmente determinadas. São as metas de cada um dos países. O que cada um dos países está fazendo para cumprir a meta específica que ele define lá, porque todos esses grandes países têm uma meta final e global de não atingir um aumento de temperatura no máximo de 1,5 grau. Então tem que colocar um teto ali, um limite, né? Porque justamente esse aumento de temperatura é que acaba decorrendo em todos os outros problemas relacionados e acaba impactando até a nossa indústria aqui também. Então, até agora, foram 65, se eu não me engano, NDCs que foram apresentadas aqui, mas até o início, que daqui a uns 20 dias mais ou menos, até o início da COP, são esperadas mais ou menos 100 NDCs, ou seja, 100 países que colocam as suas metas para que elas sejam discutidas aqui naquele momento. Sob a outra ótica, óbvio que um evento como esse, ele chama muito atenção para o Brasil e para o que o Brasil está fazendo. Mas, enfim, era só um pequeno passo aqui. Tem um terceiro elemento aqui também que eu posso até comentar talvez um pouco mais à frente, se der tempo da gente falar de DSI, mas eu acho que eu já vou iniciar aqui. A gente está pensando em fazer diferente dessa vez, gente. A gente está pensando em fazer o seguinte: eu faço algumas perguntas para a Ju aqui e eu vou dando alguns pitacos. Enquanto isso, a Gabi e a Bilu, elas colhem algumas perguntas que vocês vão fazer, e aí elas fazem aqui para a gente, e a gente, dentro desse tema que está sendo discutido, então, a brincadeira vai ser a seguinte: eu vou falar qual é o tema que a gente vai discutir, obviamente, respeitando a nossa agenda aqui, né, sobre a 42ª reunião do CEGEM, a reunião ordinária do CEGEM.
mas aí eu faço a pergunta para a Ju, ela vem, eu faço algum complemento. Enquanto a gente está discutindo aqui, se tiver alguma dúvida, por favor, coloquem aqui no chat, que aí a gente já inclui também. E quais são os temas principais que a gente pensa em discutir aqui? E aí até inclusive para a Ju ir se preparando aí para as perguntas, né? Na reunião que nós tivemos, a última reunião que nós fizemos aqui, de sequencial à reunião do CEGEM, eu estava inclusive no aeroporto, alguns de vocês aí viram, e hoje estranhamente eu estou calmo em casa, isso é uma coisa muito boa. Então, a gente comentou ali naquele momento sobre o que a gente tem chamado de malha fina do CEGEM e do CISGEM sobre os cadastros. Então, esse é o primeiro tema que a gente vai discutir. Daqui a pouco eu vou fazer a pergunta para a Ju. A gente vai falar também, em continuidade ao que a Juliana colocou da última reunião, sobre o famosíssimo agora CISGEM 3.0. Qual é o status dele, o que está acontecendo, qual que é a evolução daquela última apresentação que ela fez para cá. Falaremos também sobre a evolução de um tema que é muito delicado e muito controverso, que é o conhecimento tradicional associado, sobre uma resolução que foi aprovada, uma resolução que saiu de pauta, e a gente vai discutir isso também. E aí a gente entra ali mais para o final e a gente tentou colocar os temas aqui em grau de talvez impacto. Não que Protocolo de Nagoya e DSI não tenha impacto, muito pelo contrário, mas a gente está deixando mais para o final da agenda, porque a evolução em relação a esses temas não foram tão impactantes. Então vamos lá. Ju, agora a palavra com você. Sobre a questão da malha fina. O que você sentiu da última reunião? Como que você. Porque nós vimos que aconteceu novamente de sair na ata da reunião, na, na pauta da reunião, isso realmente foi bastante discutido lá no dia da reunião do CEGEM. Sei que nós tivemos um caso no escritório, obviamente a gente vai mencionar nome de indústria, né? E também que a gente foi fazer a defesa lá. Eu queria que você contasse um pouquinho para nós sobre o que você tem, o que você sentiu, o que você tem visto e qual é a evolução sobre esse tema. Ah, boa tarde a todos. A gente tem acompanhado essa pauta. Na verdade, o CEGEM, ele sempre teve a obrigação de verificar e revisar os cadastros que são realizados no CISGEM. E ele tem um prazo para que isso aconteça. O prazo é descrito normalmente de 60 dias após a finalização do cadastro. Quando esse prazo finaliza, o CEGEM, quando esse prazo finaliza, não, quando esse prazo está em andamento após a realização do cadastro, o CEGEM, ele pode questionar a empresa caso ele constate ou identifique alguma irregularidade desses cadastros. Isso não estava acontecendo. Então, de um tempo para cá, eles começaram a fazer uma espécie de malha fina. Todos os cadastros que estão sendo realizados estão passando por esse processo de verificação. O que que isso significa? Que eles estão entrando, analisando os cadastros e buscando se tem alguma irregularidade, algum equívoco. E com isso, o que que acontece? A empresa pode ser chamada para justificar o motivo pelo qual aquele cadastro foi feito de determinada forma, pode ser solicitada a correção, e tem alguns cadastros que têm irregularidades insanáveis. O que que seria isso? Por exemplo, quando uma empresa faz um cadastro indicando o uso de CTA, CTA é conhecimento tradicional associado, e indica sendo de origem não identificável. Quando o CEGEM entende que aquele cadastro, né, aquele acesso, era possível de identificar pelo menos uma comunidade. Então, vai depender da situação. Então, esses cadastros que ainda estão dentro desse prazo podem ser questionados. Agora, aqueles que já passaram esse prazo, significa que o CGI não pode questionar e nada vai acontecer? Não. Aí a questão é que fica um pouco mais delicado, porque como o CGEM, né, não vai poder questionar a empresa ou pedir para corrigir, ele pode encaminhar isso para o IBAMA, para que o IBAMA faça a fiscalização. E aí a gente vai ter que entender o que que vai acontecer. A empresa pode receber uma autuação, a empresa pode receber uma notificação para esclarecimento do IBAMA.
Então, esses casos ainda não ficaram claros se o CGEM já está encaminhando para o IBAMA. Mas os cadastros que estão dentro desse prazo estão, sim, sendo verificados um a um e normalmente estão sendo colocados na pauta da reunião do CGEM. Então, é importante que as empresas entrem, verifiquem essa pauta, verifiquem se o nome delas está lá indicado, se tem algum cadastro delas, né, que vai ser questionado ou está sendo questionado, especialmente enquanto ainda está no requerimento de verificação. Enquanto está nesse processo, ainda é possível corrigir, retificar e questionar o CGEM. Quando entra para análise de mérito, já é mais difícil que a empresa consiga fazer alguma coisa. E para que o representante legal, seja o advogado, o consultor, qualquer pessoa, possa verificar a situação junto ao CGEM, se não for o próprio representante legal da empresa, tem que ir munido de procuração. Senão não consegue ter acesso a essas informações, tá? Ainda sobre esse ponto aqui, Ju, a gente sabe que pela legislação, eles têm um prazo específico para fazer essa verificação, correto? Isso. Isso não está acontecendo dentro desse prazo. Ah, isso daqui dá para a gente falar em prescrição ou algo assim? Qual é o. Como é que você enxerga? Eu estou te colocando numa fogueira aqui, tá? Ah, na verdade, não estava Como é que você sendo feito enxerga no isso? prazo, né? Então, eu acho que já teve essa discussão lá nas reuniões do CGEM. Eles não concordavam muito com essa questão de prescrição, né? Não ficou muito claro. Então, do que eu tenho visto dos questionamentos, são daqueles cadastros que estão dentro desse prazo de 60 dias. Agora, aqueles que já passaram esse prazo, o que eu acredito que possa acontecer é ser encaminhado para o IBAMA. Eu não acho que vai acontecer um questionamento direto do CGEM, até para não movimentá-los nessa questão de tá prescrito, vocês não podiam questionar, já passou o prazo. A gente sabe bem que eles não têm braço suficiente para ficar analisando tudo isso, especialmente aqueles que já passaram muito. E para chegar lá para eles e dizer está prescrito, eu não acho que eles vão perder tempo com isso. Eu acho que se chegar nesse ponto, eles vão encaminhar diretamente para o IBAMA. Mas os que estão dentro do É, prazo de 60 dias, sim, eles estão verificando. esse é um ponto que você chamou atenção aqui, que sempre vale chamar muito atenção, que eles não têm competência para autuar. Quem tem competência para autuar é o IBAMA. O IBAMA é que é a polícia ambiental, por isso que, tecnicamente, qualquer autuação, isso vai para o IBAMA. Oi, Bilu. Desculpa interromper aqui, um pouco de ignorante, vamos dizer, ou pouco conhecedora do tema. Então, é só para entender esse prazo. Todos os cadastros que já estavam no CIGEM e tudo, antigos, eles podem sofrer a qualquer momento também essa verificação, como se fosse o registro. Eu estou pensando até como os registros de cosméticos. Às vezes a gente faz uma notificação e o produto fica lá. Depois de não sei quanto tempo, a Anvisa fala assim, tem alguma coisa errada. Assim como a Ju falou aqui. Pode acontecer isso de um cadastro já anterior ou só em relação a esses recentes de 60 dias? É só isso que eu queria ficar claro aqui. Eu não estou conseguindo pôr as perguntas no chat, por isso que eu perguntei aqui, interrompi. Por favor. Pode falar, Quer que Ju, eu e eu responda? complemento. Eu acredito que é o que o Marinello perguntou, né? Se vai ter prescrição e alguma coisa assim. Eu não estou vendo serem questionados esses cadastros que já passaram desse prazo de 60 dias. O que eu tenho visto, né, que é até o que eles têm colocado aí nas últimas duas pautas do CGEM, que são esses cadastros que estão sendo questionados, os que estão dentro desse prazo. O que pode acontecer, a gente ainda não sabe como eles vão trabalhar, né, em relação a isso, é que eles encaminhem para que o IBAMA ou questione a empresa, notifique a empresa para questionar, ou autue a empresa por alguma eventual irregularidade. Mas eu não tenho visto eles questionando cadastros com um prazo superior a esses 60 dias. A gente não vai, e complementando o que você está colocando e para a pergunta da Bilu, a
A gente não vai ter clareza numa resposta até que algum tema desse vá para o judiciário e a gente tenha algum precedente. Porque o que a gente tem que lembrar aqui, gente, que são atos administrativos, né? Um usuário que vai lá e faz o seu cadastro, talvez com uma analogia aqui ruim, a obrigação que a gente tem, na verdade, todo ano fazer a nossa declaração de imposto de renda. Então, a gente declara. O usuário está declarando ali que não está fazendo, eventualmente, que é o ponto talvez mais a agenda subliminar de toda essa discussão que a gente está tendo aqui, que é faz um cadastro de acesso ao patrimônio genético quando tem também, ou dúvida se tem acesso a conhecimento tradicional associado. Então, o usuário, no momento que ele faz esse cadastro, quando você acessa o Sisgem pela primeira vez, está ali uma declaração de que você vai dizer a verdade. Você vai ter o cuidado de dizer a verdade em relação ao que você está fazendo. O que você está fazendo? Você está fazendo seu cadastro, está fazendo a sua notificação. Então, nesse momento, entendemos que os conselheiros, eles têm a, a oportunidade, digamos, de fazer essa verificação nos cadastros no prazo que a lei definiu, tá? Só que, por ser um ato administrativo, isso pode gerar alguma discussão, alguma controvérsia, ou seja, se ele não fez naquele momento, se passou o prazo internamente dele, se isso pode ser discutido depois, pode ter alguma discussão. Só que a gente precisa de segurança jurídica, né, gente? Então, aqui É. tem um lado meu que torce para que isso nunca vá para o judiciário, que a gente realmente consiga, as indústrias realmente consigam resolver os seus problemas sem ter a necessidade e até o desconforto e o ônus de levar um tema desse para o judiciário. Mas tem um outro lado meu, colocando um chapéu aqui de advogado, que a gente torce para que tenham precedentes judiciais para que estabilizem eventual dúvida que a gente tenha relacionado a esses prazos, né, para que tenha efetivamente segurança jurídica. Eu A coloquei gente aqui no teve. chat, só para Sim. dividir, a Resolução 46 de 2025, que trata exatamente disso, desse procedimento do fluxo de verificação que o CEGEM faz. É uma resolução que foi aprovada, e daí lá tem o prazo, que fala do prazo de 60 dias, e como que acontece esse fluxo desse processo de verificação dos cadastros. Legal. A gente teve alguma dúvida sobre isso aqui? Tem sim, Eu- Marinela. Tá. Você fala para a gente, Gabi? Falo. Uma é dentro desse prazo de 60 dias, se ele é apenas para os novos cadastros, se essa informação está correta ou não. Está no artigo 3º da resolução que eu passei aqui no chat. Lá no artigo 3º dessa resolução e no próprio decreto fala desse prazo de 60 dias. Prazo de 60 dias é da data de realização do cadastro. Está lá tanto nessa resolução como no decreto. Perfeito, Ju. E tem uma outra, que se essa malha fina, ela se aplica também ao produto acabado, como shampoo, condicionadores, ou se é só o fabricante que cria o cadastro da matéria-prima, como extrato ou óleos. Tudo, né? Ó, se vocês Tudo. verem aqui, esse print que tem de tela aqui, vocês estão vendo, tem número de cadastro. Todos os cadastros que começam com N significa que isso é notificação de produto acabado. Tudo que começa com A é os cadastros de acesso da matéria-prima que foi cadastrada. Então, tudo pode ser questionado. Cadastro de remessa, envio de amostra, notificação de produto acabado, cadastro de acesso, tudo pode ser questionado. Obrigada, Ju. Podem seguir. Talvez, Ju, vale a pena você fazer também um comentário de como foi o processo de defesa em si de um dos casos que nós tivemos, obviamente não mencionando o nome da indústria, mas de como que isso foi, porque eu fiquei até de uma certa forma surpreso, né, que eles achavam que a gente fosse chegar lá com uma defesa pronta já, sendo que, na Sim. verdade, a gente não teve nem acesso então conta um pouquinho, eu acho importante, até para o pessoal saber. A empresa tomou ciência de que ela estava passando por esse processo por conta dessa pauta do CEGEM,
e daí eles municiaram a gente de procuração. E aí, esses itens, quando a gente está lá na reunião do CEGEM, a reunião ela é pública. Só que tem alguns itens que eles tratam como itens sigilosos. Aí todo mundo sai da sala, ficam só os conselheiros. Em alguns momentos, quando você tem a procuração para representar a empresa, ou se for o representante legal da empresa, eles chamam de volta para a sala quando eles vão discutir aquele assunto. Aí eles iam discutir sobre os cadastros dessa empresa que a gente estava representando. Aí eu fui chamada à sala. E aí eles iam, né, fazer ali a votação dos conselheiros para definir o que eles iam fazer com aquele cadastro. Se eles iam cancelar, se ia dar oportunidade ali da gente apresentar a defesa em relação ao cadastro. Daí eles me chamaram e quando eles começaram a falar da empresa e do cadastro, daí eu pedi a palavra, expliquei que a empresa fez o cadastro de boa fé, mas que ela não tinha conhecimento específico sobre o tema e que ela precisaria sim receber um ofício do CEGEM, né, uma notificação, indicando quais os erros ali detectados, para que a gente pudesse apresentar a manifestação e a defesa dentro do prazo ali que tem a lei, que é de 15 dias depois do recebimento, né, das informações. E aí isso só foi possível porque tinha alguém ali representando a empresa, né? Tinha alguém ali para falar pela empresa. Porque a ideia deles já era votar ali na hora, mas daí eu pedi a palavra, pedi o prazo, eles aceitaram, e aí depois de uma semana mais ou menos a empresa recebeu uma notificação, e aí nessa notificação eles indicaram quais eram as irregularidades apontadas, e aí a empresa do recebimento tem 15 dias para responder. E aí sim eles vão tomar a decisão. Se pode ser retificado, se não pode, se aquele cadastro vai ser cancelado, ela vai ter que fazer um novo cadastro. Então foi isso que aconteceu ali naquele momento. Eu te fiz essa pergunta até para chamar atenção para a necessidade, gente, de sempre estarem atentos às pautas. As pautas são publicadas, às vezes, uma semana antes, né? E se eventualmente aparece o nome da indústria de vocês ali em uma dessas pautas, muito importante colocar algum representante para acompanhar a reunião, porque essa é uma oportunidade de discutir ali antes deles tomarem alguma decisão ou chegarem a alguma conclusão relacionada àquele cadastro e encaminharem para o IBAMA. E aí, quando encaminham para o IBAMA, talvez a defesa que vai ser feita, vai ter defesa se tiver autuação? Obviamente que vai. Só que aí a defesa já vem com uma autuação lá na frente. E aí, talvez nesse momento aqui, o acompanhamento e o que a gente pode fazer aqui talvez Bilu e Gabi, é encaminhar para vocês também a pauta do CEGEM para que vocês disponibilizem isso para os associados, se a ABC quiser fazer isso, obviamente, né? Porque essa é uma forma de já dar já dar o direcionamento para quem não consegue ficar acompanhando, porque de fato essa pauta ela sai com um pouquinho antes de antecedência. Deveria ser 10 dias, só que Não às é. vezes eles não cumprem esse prazo. Então, eu acho que já fica um combinado entre nós aqui relacionada à próxima reunião É, do CEGEM, que aliás vai ser no dia 5 e 6 de e novembro. 6. Eu Isso. ocultei o nome das empresas aqui, mas na pauta aparece, tá? Então, quando É, vocês receberem, vocês vão ver que tem o nome das empresas. é. Vamos seguir? Vamos. Outro tópico aqui, então. A gente não tem nenhuma outra pergunta por enquanto, né? Sobre esse tema que a gente está discutindo. Se for um silêncio, então é não. Então, aqui, vamos ver um outro tópico aqui para a gente discutir. A questão do CISGEM 3.0. A última reunião, Ju, você fez uma apresentação aqui para o pessoal que participou, contando mais ou menos como vai ser o novo CISGEM, e eu vi que naquele momento que eu entrei atrasado na reunião, eu vi que tinham diversas dúvidas já. O que que você sentiu de evolução de lá para cá? A última reunião, quando foi? Foi agosto? Acho que talvez tenha sido agosto, né? Não me Ai, lembro. esqueci a data Mas agora.
Mas o que você sentiu de evolução de lá para cá? Eu sei que a Mayra, dentro do Ministério do Meio Ambiente, é que está com esse tema no colo, e ela está É, fazendo, ela tá à tá fazendo um frente. baita trabalho, aliás, um roadshow rodando em diversas conversas para mostrar como que vai ser o sistema, o que ele vai ter de diferente relacionado ao sistema que a gente tem hoje. Conta um pouco para a gente o que você sentiu de evolução e aí a gente complementa depois da sua resposta. Depois daquela reunião, o novo módulo do CISGEM, né, foi apresentado em diversas reuniões, né? Existe a Câmara Temática do CISGEM, que é pública, então foi apresentado. A Mayra apresentou também na Câmara Setorial da Academia, foi apresentado lá na reunião do CEGEM. Então, hoje o sistema é isso daqui, ó. Ele vai ter os módulos de funcionalidade, continua tendo cadastro de usuário, login, tudo isso. O sistema ele vai estar mais com a cara dos sistemas do Gov. Então, hoje o sistema é verticalizado, né? As informações são verticalizadas e agora elas vão passar a ser na horizontal. Então, você preenche uma parte, então vai passando para a próxima etapa, conforme for sendo preenchido. O sistema está praticamente pronto. Aqui tem mais ou menos o status da evolução. A ideia é que esteja 100% concluído para testes até a próxima reunião do CEGEM, que vai acontecer em novembro. E aí a ideia é que eles apresentem, né, para os conselheiros, para que os conselheiros possam fazer os testes, possam apontar aí o que eles entenderam que não está correto, o que precisa melhorar, o que não está funcionando. Mas entre as principais mudanças é o novo layout, né, que é isso que eu comentei, no padrão dos sistemas governamentais. Vão ter etapas mais intuitivas. Dentro do sistema, vão abrir box em alguns campos, né? Dizendo, explicando algumas situações. Eles também têm a intenção, até para que fique um sistema mais harmonioso na parte de onde a gente cadastra as espécies, que sejam incluídas, que não seja possível incluir aquelas espécies que estão na lista do mapa, que são as espécies introduzidas, até para evitar erro daquelas espécies que não são consideradas biodiversidade. Vai ter dentro do próprio sistema dicas para preenchimento dos campos, a fim de evitar erro. Algumas resoluções, né, que foram publicadas aí no decorrer do tempo que existe o sistema, desde 2017 até agora, tudo está sendo colocado dentro do sistema. Por exemplo, as empresas elas não conseguiam seguir com os cadastros de acesso delas se elas tinham um fornecedor estrangeiro, porque o sistema impossibilitava. E hoje já é possível fazer isso. E isso se dá em razão de uma resolução, que quando a empresa não tinha todas as informações, ela não estava com prazo aberto ainda para fazer aquele cadastro, sendo que ela tinha um fornecedor estrangeiro. Então, isso já vai ser resolvido dentro desse novo módulo do sistema. A outra coisa é o módulo estrangeiro, que são para as empresas estrangeiras, empresas, né, de fora, que não são do Brasil, para que aquelas empresas de fora possam fazer os seus cadastros associadas a uma instituição nacional. Além do sistema estar em inglês, não vai ter obrigatoriedade de CNPJ, já que as empresas lá de fora não têm CNPJ. Elas já vão ter um banco de dados para selecionar uma instituição administrativa, caso elas não tenham alguma instituição para indicar brasileira. Caso não tenha, elas vão poder selecionar alguma daquelas instituições já selecionadas nesse banco de dados. Então, a gente já viu a apresentação algumas vezes desse novo módulo. Obviamente, como qualquer sistema, vai continuar passando por constantes atualizações. Não tem uma data ainda, né, para ser. Eles gostariam que fosse esse ano, a gente acha que não vai dar tempo, porque os conselheiros precisam testar e precisam aprovar o novo módulo. Só depois que os conselheiros do CEGEM testarem, comentarem, indicarem as melhorias e isso for realizado dentro do sistema, é que o sistema vai poder ser publicado. E uma outra coisa que eles estão trabalhando muito forte é a questão de publicização, né, de publicidade desse novo módulo do sistema, não só para as instituições nacionais, como para as instituições estrangeiras, querendo dizer que, olha, agora vai abrir o prazo aqui para vocês se regularizarem, o sistema já está apto para
para vocês cumprirem com as obrigações de vocês aqui. Mas a gente ainda não tem uma data certa de quando isso vai acontecer. Tá. Pergunta que sempre vem aqui para nós e eu acho que é legal colocar na mesa novamente para ficar claro. Empresas que efetivamente querem fazer, empresas estrangeiras que querem fazer acesso ao patrimônio genético e façam acesso ao patrimônio genético. O artigo 12 da legislação determina que esse acesso, que o acesso é pesquisa e desenvolvimento sempre. O conceito de acesso na nossa lei é PID. Esse PID de uma empresa estrangeira só pode ser feito associado a uma entidade de PID nacional. Então, esse aspecto que a Ju colocou aqui, que é novo, né? É velho na legislação, mas é novo como resolução do problema, é que o próprio CISGEM, esse CISGEM novo, ele vai disponibilizar algumas entidades no Brasil que podem funcionar como esse parceiro de PID das empresas estrangeiras. Essa parece ser uma notícia muito interessante, porque o que a gente sente é que de longa data, tanto indústrias sediadas no exterior, como pesquisas até, eu sei que esse é um tema muito caro para a Câmara Setorial da academia. Muitas pesquisas eles tinham uma complexidade de fazer, por quê? Porque um pesquisador que tivesse, por exemplo, estudando sei lá, um micro-organismo brasileiro que ele tinha dificuldade de continuar sua pesquisa lá fora, justamente porque não tinha essa possibilidade dele cumprir a legislação do Brasil, né? E quando ele escreve um artigo ou defende a sua tese, alguma coisa nesse sentido, obviamente que ele tem que estar compliance com a legislação local daquela com pesquisa efetivamente conjunta que ele está fazendo. Então, isso sempre se criou uma dificuldade enorme e agora o Ministério do Meio Ambiente está dando esse passo. Eu não lembro quais são as entidades, Ju, que foram aprovadas já. Eu sei que a Fiocruz é uma delas, a Unesp é uma delas, a Unicamp é uma delas, Eu não mas lembro, eu não tenho a lista, eu nem sei se essa lista, na verdade, e aí uma não outra foi pergunta que fazem. disponibilizada. Essa lista só através dessas instituições? Não. Eventualmente, uma indústria sediada no exterior, ela pode escolher aqui no Brasil uma entidade de P&D que seja da confiança dela também. Mas, Se ela já tem a para deixar muito parceria, né? claro, isso ainda não foi publicado. Então, a gente É. ainda continua aguardando. Bilu, quando eu vejo a sua imagem aí, é porque certamente tem pergunta aqui para nós, certo? Tem pergunta, a Gabi vai fazer, mas é que eu que estou com curiosidade aqui. Ah, Esses dias eu ouvi num grupo aqui que é relacionado com o tema, não é exatamente. Alguém vendendo uma matéria-prima. Esta matéria-prima não é nativa do Brasil, pode usar à vontade. Eu queria que você fizesse um comentário para lembrar essas pessoas que não é bem assim, por favor. Depois a Gabi faz as perguntas aqui. Eu vou até guardar aqui minha imagem, já agradeço já. Obrigada. Você sabe que até esse codinome CGEM Free, né? As indústrias sempre utilizaram isso de todos dos anos, porque isso tem uma série de razões, né? A medida provisória que vigorou aqui no Brasil, que era a nossa lei, que ela foi revogada pela lei atual, que vigorou de 2000 a 2015, era uma medida provisória muito ruim, muito burocrática, e havia ali um desestímulo a P&D com biodiversidade nativa. Então, desse momento para frente, se criou, né, essa possibilidade. Não, eu da indústria vou usar qualquer matéria-prima que não seja da biodiversidade nativa. Isso, de certa forma, até empurrou um problema para frente, por quê? Porque
utilizar uma matéria-prima que seja uma matéria-prima exótica, né, que não seja uma matéria-prima da biodiversidade nativa, até o determinado momento era algo que, puxa, era de fato uma saída aqui. Mas agora o Brasil aderiu ao Protocolo de Nagoya e o Protocolo de Nagoya ele muda esse contexto. E o que a gente já está observando, e até antecipando um pouco de um dos temas que a gente ia colocar mais para frente, Bilu, mas em razão da sua pergunta puxando para cá, é, algumas indústrias elas já começam, isso a gente tem visto, tá? Não é real. Algumas indústrias de produtos acabados já começam a questionar os seus fornecedores, perguntando o seguinte: essa matéria-prima X, qual é o centro de origem dela? Sei lá, Madagascar, né? África do Sul. Tá bom, você tem o certificado de compliance, que você está compliance com essa matéria-prima lá naquele país? Isso está começando a acontecer de uma forma devagar, a gente não vê um impacto enorme ainda, só que a orientação que a gente dá é pelo menos, olha, você não quer usar biodiversidade nativa? É direito seu. Agora, só toma cuidado para, eventualmente, você não fazer uma escolha que pode sair muito mais cara para sua produção, né? Pode não sair caro agora, mas isso pode sair um pouco mais caro mais para frente. Então, agora, não é tão válido como no passado essa questão do CGN Free. E complementando, né, Marinela, é mais complexo, né? Porque os conceitos de outras legislações são diferentes. Enquanto o nosso acesso é P&D, que o Marinelo comentou, outras legislações, a simples coleta é acesso. Fora a questão de repartição de benefícios que muda muito de uma lei para outra. Ai, muito obrigada. Gente, continuando aqui, que a gente está avançando aqui no tempo, nós não estamos limitando, vocês controlam também o tempo de vocês. Aqui a gente está num assunto muito Tá bom. interessante, podemos continuar mais um pouco, depois a Gabi faz algumas perguntas, se possível, né, Gabi? Ou você quer As fazer perguntas. alguma já? Não, Ah. quero fazer já, porque as perguntas têm relação com o que eles estavam falando anteriormente, em relação às pautas. Como que é o processo deles acharem essas pautas, né? O caminho. Vou mandar para você o link, mas é no site do Ministério do Meio Ambiente, no campo de reuniões. Aí tem a Tá, pauta e das reuniões anteriores eles encontram as atas também. E a gente também tá. sempre publica, né, nas redes sociais as atas, depois das reuniões. Se tiver interesse, é só mandar um e-mail para a gente que a gente também encaminha depois das reuniões a ata e as discussões. Tá. E essa lista também está contemplada lá, né, Ju? Sim, como anexo da pauta. Da Da pauta. penúltima Perfeito. e da última reunião. Perfeito, Ju. Obrigada. Podem seguir. Eu estou vendo aqui nas perguntas, Gabi, que tem uma pessoa que perguntou onde encontramos a lista. A gente está falando da mesma coisa aqui, né? A lista com os nomes Isso, das empresas que passaram pela malha fina, é isso mesmo. isso. Essa ali no site do Ministério do Meio Ambiente, como a Ju colocou. Tá bom. Eu recebendo o link, eu mando para eles, tá bom? Maravilha. É, É, a gente estava falando aqui do módulo Continua, por estrangeiro. favor. Eu Vai acho que lá. é legal a gente falar também, né? Porque tem relação que foi aprovada na última reunião uma resolução que autoriza a apresentação de documentos com traduções simples para a língua estrangeira, portuguesa no Cisgen. Então, não vai ser exigido os documentos com tradução juramentada, nada disso. Quando estiver em inglês o documento original, ele vai poder ser apresentado em língua portuguesa por tradução simples. Aliás, quando o documento original estiver em inglês ou espanhol. Então, a princípio, se tiver numa dessas duas línguas, vai poder apresentar o documento conforme essa resolução em tradução simples. Acho que é importante trazer isso também, porque tem a ver aí com o módulo estrangeiro do Cisgen na versão 3.0. Legal. Tá bom. Eu acho que a gente não teve nenhuma dúvida específica sobre o 3.0. Então, vamos pular o tema aqui. Vamos ver o que separamos. CTA, Ju, conta um pouquinho, talvez seja o tema mais delicado aqui da discussão, e que bom que deu tempo da gente chegar a Tá, ele. Fala um vamos pouquinho falar. o que você sentiu da última reunião
que isso, obviamente, tem conexão total com o que a gente já discutiu aqui da malha fina, né? É, De uma tendência, talvez, que a gente está sentindo um cheiro aqui do Conselho, mas conta um pouquinho sobre a nova resolução, fala dessa sim, resolução que saiu de pauta e quais são sim. os impactos aqui. Eu vou falar das duas, tá? Referente à CTA, nós temos duas resoluções. Uma que foi a resolução aprovada, né, que é a resolução número 47. Essa resolução, ela também foi aprovada, acredito que muito em, em concordância assim, com o que está acontecendo dessas questões de processo de verificação, a fim de evitar erros, a fim de apoiar os usuários. Essa resolução, ela busca criar um banco de dados dos conhecimentos tradicionais associados de origem não identificável, e esse banco de dados ele vai buscar trazer a lista de CTA e a lista dos provedores que têm esse conhecimento tradicional associado. Então, essa é a ideia dessa resolução, é a construção desse banco de dados. E dentro dessa resolução, ainda existe a possibilidade que o usuário faça uma consulta voluntária ao CEGEM. No momento que ele estiver fazendo o cadastro dele, ele identificou que ele teve acesso ao CTA. O que isso significa? Ele teve acesso ao CTA e ele não conseguiu identificar a origem desse CTA. Então, ele pode fazer esse processo de verificação e de consulta voluntária junto ao CEGEM. Então, ele vai enviar o questionamento ao CEGEM, aí existe o prazo dentro dessa resolução para que eles respondam. Não, realmente não existe nenhum povo, não existe uma comunidade, né, que detém esse conhecimento. Então, você pode cadastrar como sendo um CTA de origem não identificável ou não. Esse CTA existe sim, é um povo que tem esse conhecimento tradicional. Você precisa indicar essa comunidade, solicitar o consentimento prévio e fazer a negociação junto a essa comunidade que detém esse conhecimento. Então, isso busca evitar erros, facilitar o processo. A gente sabe que muitas vezes, principalmente para quem está ali no P&D, às vezes é difícil identificar uma comunidade, né, que detém aquele conhecimento. Então, essa resolução foi aprovada e está valendo já. Inclusive, a gente escreveu um artigo mais detalhado, simples, sobre essa resolução. Depois eu vou dividir essa apresentação com o pessoal da ABC, daí eu até coloquei aqui o link desse artigo que a gente escreveu. Eu e o Marinel escrevemos o artigo relacionado a essa resolução. Então, esse é um tema. Porém, existe uma outra resolução relacionada à CTA também, e essa resolução foi apresentada, essa proposta de resolução, né, durante a reunião do CEGEM, porém, ela foi, vamos dizer, retirada de pauta. Ela não chegou a ser discutida, votada, porque eles entenderam que não ia ser produtivo. Então, eles sugeriram criar um grupo dos conselheiros do CEGEM, não é aberto essas reuniões, para se chegar num texto para essa resolução. Essa resolução, ela trata dos ARBs, né, dos acordos de repartição de benefícios na modalidade não monetária, que já foram enviados, né, lá para o CEGEM, e que não tem CTA. Foram os acordos de repartição de benefícios indicando acesso ao patrimônio genético e que, de alguma forma, pode ser que tenha CTA. Eles imaginam que pode ter CTA, por isso que ainda não foram assinados. Então, estaria passando também esses árbitros, né, por um processo de verificação, e eles estão criando uma resolução para definir, acho que melhor esse fluxo, de como isso vai acontecer, para determinar como que vai acontecer esse processo dos árbitros se identificar que tem CTA. Então, não foi essa resolução, ainda não foi aprovada, está sendo discutida a redação a redação para essa resolução. Já tiveram duas reuniões com os conselheiros, e aí ali está tendo um impasse, né, entre os guardiões do CTA, entre a indústria, entre o CEGEM, até para que a indústria, na lei, o CTA não é intrínseco. Para que exista CTA, ele precisa facilitar o acesso ao patrimônio genético.
Aí os guardiões entendem que existe CTA em tudo. Então, eles estão tentando chegar num consenso ali para essa redação. A Conjur, né, que é os advogados que atendem ali o CGEM, o Ministério do Meio Ambiente, escreveu um novo parecer sobre isso. A gente ainda não teve acesso, mas para entender como é que eles estão tendo a visão referente a essa resolução. O que a gente sabe é que o Henri, que é quem preside ali as reuniões do CGEM, deixou claro para os guardiões que não existe essa questão de CTA intrínseco na lei, que para isso, que não tem como colocar isso na resolução, que isso só seria possível se a lei mudasse e não é essa a ideia, né? Não é isso que está sendo discutido. A ideia é a discussão realmente para a aprovação desses árbitros e para identificar se equivocadamente, de repente, existe CTA em algum desses árbitros e não foi indicado. Quer complementar? Eu gostaria. Esse é um tema, como eu coloquei anteriormente, bem delicado. A gente está com uma legislação relativamente nova, né? Agora são 10 anos. E desde o início, gente, ficou muito claro nos conceitos da lei, que tem conceito para acesso ao patrimônio. Está no artigo 2º, tá, da legislação. O conceito do acesso ao patrimônio genético e conceito de acesso ao conhecimento tradicional associado. Isso, talvez eu esteja sendo até repetitivo, não me lembro da última reunião, certamente, porque todas as reuniões que a gente tem entrado, a gente tem frisado esse ponto aqui, de que se fosse uma coisa só, se houvesse o que eles chamam de CTA intrínseco, o legislador não teria colocado ali conceitos distintos para CTA e para APG, para acesso ao patrimônio genético. E eu tenho muita tranquilidade para abordar esse ponto aqui. Nós temos projetos no escritório que nós estamos muito próximos de povos e comunidades tradicionais, e isso até quando a gente tem a chance de debater esse tema, a gente debate e a gente coloca a nossa visão. A gente tem o maior respeito do mundo por interpretações distintas, obviamente, mas a gente tenta trazer para os próprios povos que essa questão de interpretar que se trata de uma coisa só, o acesso ao patrimônio genético e o acesso ao conhecimento tradicional associado, a nossa legislação ela não saiu dessa maneira. Foi bom que a Ju colocou aqui, e a gente já viu que o próprio diretor do DPG hoje tem uma posição, ele tem externalizado essa posição e de uma forma muito segura, né? De que se tivesse que fazer esse tipo de interpretação é, conectada, linkada entre esses dois institutos, o legislador teria feito lá atrás, mas não fez. E qual é o problema de se fazer agora, 10 anos depois? Isso gera uma insegurança jurídica enorme, né, para todos os cadastros que já foram feitos, para as repartições de benefícios que já foram feitas nesse período, para o que vai acontecer daqui para frente. Então, tanto essa resolução, a 47, que foi aprovada, já aprovada, né, e a gente explica um pouco melhor nesse artigo que a Ju mencionou aqui. Eu vi aqui que a Gabi acabou de postar também no chat. Ali foi uma resolução bem-vinda, sim. Por quê? Porque aqueles que querem fazer uso, os usuários que querem fazer uso de CTA, eles saibam onde buscar qual é o detentor desse CTA. Então, isso gera, de alguma maneira, uma facilidade aqui, até um estímulo para que para que a indústria faça mais uso de CTA, que a gente tem que lembrar. CTA tem a sua relevância, a sua baita relevância, porque ela pode encurtar a inovação, pode encurtar o P&D, e não que seja algo
ruim, muito pelo contrário. Só que as regras têm que estar claras. Só que a mera, gente, utilização de um recurso genético dentro de uma formulação não implica que automaticamente se tenha CTA ali. Então, essa é uma maneira que a gente enxerga e é a maneira, me parece, mais coerente da gente fazer a interpretação dessa legislação. Então, essa resolução que foi aprovada, resolução interessante, e essa nova resolução, como a Ju colocou, que saiu de pauta, ela também vai ser importante desde que essa resolução ela não extrapole o, não extrapole a natureza jurídica de uma resolução, que não pode ditar uma regra diferente do que está na legislação e diferente do que está no decreto 8772 que regulamentou essa legislação. Não pode. Existe aqui uma hierarquia legal e ela tem que ser respeitada. Então, aqui, estamos todos aqui acompanhando muito de perto para saber o que vem nessa resolução. Como a Ju colocou, o que a gente está sabendo é que estão acontecendo reuniões fechadas entre os conselheiros, e a primeira oportunidade que a gente tiver, a gente vai bater na porta para saber também, para tentar enxergar, seja interesse, né, como associação ou como interesse até privado, no sentido de que a gente saiba o que vai ser levado lá para o CEGEM, se é que vai ser levado para o CEGEM na próxima pauta, porque a pauta não saiu ainda. Enfim, é isso. Não tivemos aqui nenhum ponto sobre esse. Tivemos, meninas? Nenhum, Não. Marinela, Tá podem bom, seguir. tá bom. Então, aqui o que temos? Informes. Vai lá, Ju. O que teve? Gente, só para quem não está acostumado a acompanhar as reuniões do CEGEM, as reuniões ordinárias do CEGEM, ela tem um rito, né? É a aprovação da ata anterior, a nomeação de novos conselheiros, a pauta em si, A aprovação da pauta, né, Hugo? eventualmente aprovação de alguma resolução, as pautas e eventualmente pautas que são sigilosas, né, que tratam, por exemplo, de um recurso contra uma multa. Isso é sigiloso, né? Normalmente é sigiloso. Normalmente a indústria, o interessado, pede sigilo nesse tipo de discussão. E ali ela acaba normalmente com alguns informes que não têm força deliberativa, mas os informes às vezes são importantes para a gente saber para onde que a coisa está caminhando, enfim. E aí a Ju vai colocar sobre os informes da última reunião. Sim. Dentro do CEGEM existem as câmaras setoriais, são câmaras fixas. Por exemplo, existe a Câmara Setorial dos Guardiões, existe a Câmara Setorial das Indústrias, das Academias, e existem as câmaras temáticas. As temáticas são aquelas câmaras que são criadas com caráter provisório para discutir determinados temas. Existe hoje aberta a Câmara Temática do CISGEM, que é bem importante, né? E daí se discute tudo relacionado ao tema do CISGEM nessa Câmara, são reuniões abertas, aí todo mundo pode entrar, discutir, falar, tirar dúvidas. E existe também a Câmara Temática do Protocolo de Nagoya. O Protocolo de Nagoya, o Brasil já ratificou o Protocolo de Nagoya, né? Hoje está válido o protocolo aqui no Brasil. É o que o Marinello estava comentando, né, de utilizar ingredientes naturais da biodiversidade de outros países. O Protocolo de Nagoya, ele é um tratado entre países para que cada nacional faça uma espécie de due diligence e aplique as penalidades cabíveis no descumprimento da legislação do outro país. E o que eles estão discutindo, em especial nessa Câmara, é como que o Brasil vai fazer a emissão do IRCC. O IRCC é o certificado internacional para mostrar que você está em compliance com determinada legislação.
Ou seja, as empresas estrangeiras que utilizarem patrimônio genético do Brasil e precisarem demonstrar estar em compliance, o Brasil precisa emitir esse RCC. Então, é competência do CEGEM a emissão desse RCC, e isso é o que eles estão discutindo, a possibilidade do CEGEM emitir esses certificados, identificando as exigências do Protocolo de Nagoya e quais as informações que precisam ser prestadas no âmbito do ABS Clean House, né, que é o portal de transparência e prestação de contas entre os países. E aí, eles vão fazer uma espécie de depara da lei brasileira e das informações obrigatórias exigidas no ABS Clean House, para entender aí o que eles precisam adaptar para poder emitir esses certificados de compliance para os países. Acho que é isso. Quer complementar? O CEGEM concluiu que, em relação à evolução das discussões do Protocolo de Nagoya, que a legitimidade do CEGEM tem diversos tópicos que tem que ser discutidos sobre a harmonização do Protocolo de Nagoya frente à nossa legislação. Mas o que o CEGEM entendeu é que o que cabe ao CEGEM fazer relacionado a isso é elaborar toda essa discussão, ter essa discussão e chegar a uma conclusão final relacionada ao certificado de compliance made in Brasil. Então, aqui, essa é a discussão que vai continuar acontecendo embaixo dessa câmara temática do Protocolo de Nagoya. Mas aí vocês podem perguntar, e o resto? Né? Porque existem diversos aspectos aqui que têm que ser discutidos ainda para que haja essa harmonização entre a nossa legislação e o Protocolo de Nagoya. Um exemplo. O exemplo é a criação no Brasil, como já está acontecendo em outros países, dos pontos de controle, os checkpoints, como isso é definido pelo Protocolo de Nagoya. O que são esses pontos de controle? São órgãos governamentais que vão ter o papel de acompanhar e evitar com que o uso de biodiversidade exótica seja feito aqui no Brasil sem que a indústria ou a universidade, sem que o usuário, de uma forma geral, cumpra com as regras de repartição de benefícios daquele país que é o centro de origem. Então, esse é um aspecto que o Brasil ainda precisa dar o seu passo. O Brasil ainda precisa definir quais serão os seus checkpoints. Um que a gente já arrisca aqui, pois não, Bilu? Não, eu estou curiosa para saber se algum país já criou isso, se já tem um mecanismo que poderia servir de exemplo. Tem alguns países que já criaram e sabe onde a gente encontra essa resposta de que países criaram e como isso funciona? Através do ABS Clearing House, que dentro do site da CDB tem um site específico que é um mapa. A gente pode até colocar o link aqui se der tempo, ou depois a gente manda para quem participou da reunião. E aí tem um mapa indicando toda a evolução do que cada um dos países já fez para aderir ao Protocolo de Nagoya. Porque uma coisa é você ratificá-lo, outra muito diferente é você cumprir todas as regras que são relacionadas a eles. O Brasil, por exemplo, está atrasado, né? Porque acabou o processo de ratificação do Brasil em dezembro de 2023. A gente já está em outubro de 25. Então, o Brasil já tem um atraso aí relacionado a essas decisões.
Então, ali no ABS Clearing House é possível identificar quais são os países, quais são os checkpoints relacionados a esses países. Tá bom. E aí o nosso estudo aqui, e aí a primeira pergunta é: quem vai definir isso? Se o Ministério do Meio Ambiente, o CEGEM, o Departamento do Patrimônio Genético, ou o próprio CEGEM, que é o conselho, seguinte, não, isso não é competência minha. Foi criado uma portaria intergovernamental em que diversos ministérios, o Ministério do Meio Ambiente também participa, mas diversos outros ministérios participam, porque essa decisão vai ter que ser colegiada com outros ministérios, porque isso de fato impacta outros ministérios. Vou dar um exemplo só aqui. Se a decisão for que um dos checkpoints aqui no Brasil seja o INPI. INPI é o órgão, vamos lembrar, que faz a gestão de patentes, de marcas no Brasil. Então, se o INPI for um dos checkpoints, isso tem relação com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, porque o INPI está embaixo desse ministério. Se outro, vamos pensar aqui, se a alfândega brasileira eventualmente tiver ali a obrigação de reter produtos que vêm com biodiversidade de outros países, que ele eventualmente tem ali uma obrigação relacionada a fazer essa checagem. É por isso que é checkpoint, né? De fazer essa checagem. E isso interfere, de repente, no Ministério das Relações Exteriores, porque isso Da cria saúde, da saúde da Ministério Anvisa. da Saúde, com certeza a Anvisa, de repente, pode ser um checkpoint também. Então, isso a Sim. gente está acompanhando para saber o quanto o Brasil vai ser rigoroso criando esses mecanismos. E isso é uma moeda de troca, né? Quanto mais o Brasil for rigoroso aqui, os outros países também serão, né, no sentido de evitar com que a repartição de benefícios não chegue aqui para nós relacionados ao uso de biodiversidade brasileira em outros países. Então, às vezes, a gente olha só para o nosso umbigo, mas isso é uma questão que é global, né? A gente tem que enxergar o Sim. Brasil, não só enxergar a posição da nossa indústria, mas enxergar os interesses do país também relacionados a esse tema. Tá, obrigada. Podemos seguir. Sim, pode Temos uma falar. pergunta aqui. Temos. Com a Capi, não é? evolução global, como que o CIGEM ele entende sobre os insumos amazônicos de origem da Colômbia, Venezuela, Guiana, e como a repartição ela deverá ser, né, o entendimento dessas repartições ou até mesmo os registros? A gente não fez o disclaimer no início, perguntas muito difíceis não vale. Então a gente vai deixar para responder essa aí para um outro momento. Tá bom, Ó, eu vou compilar ela aqui. Pergunta extremamente complexa. Quando nasceu a Convenção sobre Diversidade Biológica, tem um capítulo ali específico que é da repartição de benefícios relacionados às questões transfronteiriças, né? Isso nunca teve, pelo menos no que a gente acompanha aqui das COPs, nunca teve uma evolução muito clara relacionada a esse tema, e isso é importante que os países se debrucem sobre isso, né? Porque o, uma espécie amazônica, como colocaram aqui, eu não vi quem fez a pergunta, se a pessoa se identificou, eu queria saber quem foi. E aí Sim, tem identificação, Marinela. Tá É o bom. Carlos Praz. Sim, Exatamente. é uma pessoa que conhece É profundamente bem, esse é bem do tema nosso também. ramo, sim. É. E aí, legal, Carlos, obrigado pela pergunta e obrigado mais ou menos, né? Porque coloca a gente numa saia justa terrível aqui. Então, o fato é o seguinte: tem esse capítulo específico na CDB que precisa de mais discussão através das COPs. As COPs servem para isso, gente, para discutir temas que foram colocados ali nos tratados do Rio e que não
não amadureceram ainda, né? Não teve tempo suficiente para amadurecer ainda. Essa questão de espécies transfronteiriças é um deles. Mas na prática, isso que é importante entender. Uma espécie que é amazônica, ela pode ser brasileira, ela pode ser da Guiana, ela pode ser da Venezuela, ela pode ser da Bolívia. Então, aqui, a gente tem que identificar no frigir dos ovos para saber se essa espécie realmente o centro de origem dela pode ser considerado o Brasil e mais algum país limítrofe, como, por exemplo, é o cacau, né? O Brasil é o centro de origem do cacau e de outros países também funcionam como centro de origem do cacau. Então, aqui essa pergunta tem um impacto muito importante em tudo que a gente está discutindo. Por quê? Porque se não for ativo da biodiversidade brasileira, ela está fora dessas obrigações aqui de CEGEM, de CISGEM, de tudo que é relacionado a essa legislação. Então, aqui precisa sim se identificar e fazer um estudo etnobotânico. Isso gera custo de transação? Gera. Esse é o ônus desse tema, né? Mas é relevante se entender qual é o centro de origem especificamente para saber se tem obrigações aqui no Brasil ou não. Eu não sei se eu respondi, e Ju, se você quiser me complementar também, deixa eu ver aqui a pergunta. Insumos amazônicos com origem, Colômbia, Venezuela, Guiana. A repartição deve ser qual entendimento ou mesmo? Então, eu tentei dar o caminho. Tem que ver se vai ter repartição de benefícios. Pode ser que não tenha. Pode ser que, se houver uma prova de que aquela determinada espécie não é da biodiversidade brasileira, ou seja, ela pode ser da biodiversidade brasileira, mas se tiver prova de que ela vem de outro país ali, se tiver prova contundente, a gente não está falando de acesso a um patrimônio genético do Brasil, mas isso precisa ter prova clara. E Marinelo, um assunto que você tem falado ultimamente, né? E acho que com as tecnologias isso já acontece, tende a cada vez mais acontecer. Primeiro que uma espécie não necessariamente ocorre só em um lugar. E aí depende o que o fornecedor vai falar, né? De onde que veio aquela espécie, qual que é o local de coleta dela. E aí tanto ela vai poder ser regularizada por um país como por outro, dependendo de onde for, se ela ocorrer em mais de um lugar. E tem a questão que muitas espécies hoje, as informações delas vêm por banco de dados. E aí, acho que quando a gente fala de GSI, talvez facilite essa questão de repartição de benefícios quando ela é de mais de uma localização, né? Eu não Não. sei. Porque Acredito que sim. essa questão do DSI é para informações de origem de sequência genética. E nem sempre, talvez, Ju, eu não sei se eu concordo com você, e a gente pode ter uma discordância pública aqui, eu acho lindo isso, porque é democrático, né? Eu não sei, porque eu acho que quando a gente fala de DSI, a gente vai ter mais dificuldade ainda de conseguir a rastreabilidade, identificar a rastreabilidade da cadeia. Porque a gente está falando ali de sequências genéticas, e quando a gente fala de informações de sequências genéticas, que são aqueles numerozinhos que a gente encontra nos bancos genéticos. Então, nem sempre os pesquisadores, quando fazem o seu cadastro ali no banco de informações genéticas, eles colocam a origem daquela matéria-prima. E talvez essa seja, e acho que o teu comentário veio a calhar, porque a gente tem muito pouco tempo, a gente consegue lembrar de que o tema talvez mais relevante que a gente está discutindo internacionalmente hoje é essa questão da repartição de benefícios de forma multilateral, né? O que a gente chama de mecanismo multilateral de repartição de benefícios, que foi um sistema criado na COP. Na verdade, ele foi não criado, mas ele foi aprovado por ocasião da COP 15
e na COP16 houve também uma evolução com a aprovação de um fundo chamado Fundo Cali. Isso eu comentei, acho, na nossa última reunião. Eu comentei, não, eu acho que eu dei até um pouco mais de detalhes, mas é sempre importante lembrar que essa talvez seja uma das discussões mais relevantes que a gente tem hoje, por duas razões principais de que tem impacto no Brasil. Uma, em relação às indústrias que já fazem uso de informações de sequências genéticas digitais aqui, de DSI, e qual vai ser o impacto no bolso dessas empresas, né? E a gente não pode fechar os olhos que tem uma ou duas, não. Tem algumas, tem uma boa parcela de empresas que já faz uso de DSI e elas têm que efetivamente começar a discutir mais esse tema. E para saber, existe uma certa, como falam no rádio de manhã, uma certa nebulosidade em relação a isso ainda. Tem muita água que vai passar embaixo da ponte. Por quê? Uma das perguntas que essas indústrias, por exemplo, que têm receio do impacto que isso pode trazer. Pô, eu já faço repartição de benefícios aqui no Brasil. E vou ter que fazer também para o Fundo Cali? Isso daqui não pode ser uma cascata de obrigações e acabar desestimulando, que quando a gente fala em uso de sequências genéticas, a gente está falando de pesquisa e desenvolvimento muito apurada, né? São indústrias, a maior parte de indústrias farmacêuticas, indústrias químicas, indústrias alimentícias e algumas indústrias do setor cosmético também, dependendo da tecnologia que as indústrias do setor cosmético usam para definir ali um novo produto. Então, aqui, falando especificamente de DSI, acho que é até legal colocar aquele slide, Juno. Você colocou já aquele do quadro de DSI? Posso pôr aqui. Está aberto Pô, aqui. a gente preparou com tanto carinho, eu tenho o maior orgulho, né, de mostrar. Claro que ele precisa de um upgrade, mas eu acho tão interessante aqui a gente mostrar que o fundo Cali, na verdade, eu estou mexendo o cursor aqui que nem um bobo, vocês não estão vendo o meu cursor, mas aí ali em laranja, o fundo Cali é esse fundo que foi criado através da COP16 e na COP17, que vai ser na Armênia no ano que vem, muitas discussões, por exemplo, de pequenas, médias empresas, quais vão ser as obrigações relacionadas ao uso de DSI? Isso tem clareza ainda. E o uso de DSI hoje, gente, é voluntária a obrigação. Isso é muito importante dizer. Ah, quer dizer, Marinello, que as indústrias não vão ter qualquer tipo de obrigação? Se fosse isso, as indústrias não estariam discutindo tanto esse tema como a gente tem visto. As indústrias estão preocupadas. Por quê? Porque mais talvez do que uma obrigação jurídica e legal, tem uma obrigação aqui de reputação, né? Do que o seu concorrente está fazendo. Então tem aqui a gente vai ver aqui a atração ainda do que vai ser relacionado ao DSI. Mas o que é importante dizer é que tem muita discussão acontecendo, tem alguns estudos que estão sendo elaborados pela própria CDB, né? Para que as reuniões para que a pauta que seja discutida de DSI na reunião de Armênia, ela seja uma pauta mais amadurecida para saber o que efetivamente está faltando para que esse sistema aqui, mexi no cursor de novo, para que esse sistema ele realmente comece a circular. Por quê? Porque os países entendem e entenderam quando foi criada esse mecanismo multilateral de repartição de benefícios, que está faltando repartição de benefícios e isso tem um impacto global nessa sigla que vocês podem ver aí em cima, onde está escrito biodiversidade, que é o GBF, que é o Global Biodiversity Framework, que é o framework das obrigações relacionadas à conservação da biodiversidade global. O dinheiro tem que vir de alguma forma.
E para o Brasil, e aí a agenda positiva, eu falei da agenda negativa, das indústrias que estão preocupadas, mas a agenda positiva é que o Brasil é um dos principais países megadiversos do planeta e pode se beneficiar, sim, com muitos recursos que virão aqui desse fundo Cali. E aí tem toda uma discussão, tá bom, mas esses recursos entrarão para o governo ou ficarão dentro desse fundo e esse fundo vai acabar liberando esses recursos através de projetos? Não se sabe ainda. Ainda vai ter uma boa caminhada sobre isso. Se eu não me engano, vão ter 3 ou 4 reuniões antes da COP17. Uma vai acontecer, a primeira delas vai acontecer no Panamá na semana que vem. Traremos notícias para vocês sobre isso. Me parece que DSI não vai entrar nessa pauta da discussão da semana que vem, mas enfim, a gente vai ter muita coisa aqui para discutir daqui para frente. Eu acho que é isso, gente. Acho que a gente passou de uma forma geral e batendo o sino aqui, né, das 3h30, não, Bilu? Muito É. obrigada, um sino perfeito. Gente, a gente está assim, uma gratidão enorme. É muito legal ver como vocês ficam empolgados, né? Assim, trazem a coisa com essa vivência, com essa energia que vocês acompanham o tempo todo. Então, nossa, é uma gratidão enorme. Gabi, tem uma pergunta só, né, que ficou faltando? Isso. Aí eu não sei se vocês querem responder agora ou posteriormente. Pode fazer. Depende, é muito Pode? difícil, Gabi. Não Então, pode aí eu ser, vou não ler, pode ser vocês igual do Combinei com o definem. Carlos. Carlos, a gente vai fazer depois a resposta. Então vou ler e define aí. Se a amostra é transfronteiriça, ou seja, nativa de ambos os países, tem que ter a rastreabilidade do país de cultivo e coleta de espécie utilizada, principalmente para o seu P&D, as amostras que foram utilizadas para desenvolver o ingrediente e a tecnologia do produto, mas sei das dificuldades de ter essas informações. Não, eu estou vendo aqui, na verdade, não é uma pergunta, né? É uma É um resposta, complemento. é um complemento. Ah, ótimo. A- E É quem aquela isso. fez história. foi a Ana Paula Viana, que é uma Isso. amiga muito querida e é uma das pessoas que eu afirmo que conhece esse tema profundamente, assim. A gente já fez aliás, quando saiu o decreto 8772, lá atrás, em 2016, a gente fez um debate sobre o decreto na ABC, com a participação da Ana, puxa, foi assim, foi incrível. E eu acho que a gente pode ter outras oportunidades de trazer a Ana, que já estou abusando, que ninguém mandou colocar pergunta aqui, né, para fazer um convite para ela, para a gente poder discutir esse tema, e eu acho que vale muito a pena. Mas especificamente sobre o que ela escreveu, eu acho que é um complemento muito que veio a calhar aqui com o que a gente discutiu, que é de fato, né, que se tem uma amostra ali que é transfronteiriça, ou seja, o cacau é um exemplo como esse, de fato, para a segurança jurídica, tem que fazer essa pesquisa um pouco mais aprofundada para identificar qual que é o país de cultivo, qual é o país de coleta da espécie, né? Porque isso impacta diretamente não só na parte de repartição de benefícios, mas às vezes até no meio ambiente em que essa espécie foi coletada, no meio ambiente, porque isso impacta diretamente na composição do produto final, né? Do que pode ser essa fragrância que pode gerar em relação a isso, esse produto final. Mas, Ana, muito obrigado pelo complemento aqui. E numa eventual fiscalização, né, para demonstrar para o fiscal, de repente, quando a espécie não é brasileira. Sim. Isso mesmo. Queridos, muito obrigada. Então, a gente tem um compromisso depois da COP30, acredito, para a gente retomar, ou vai ter reunião da CIGEM ainda nesse ano? Ou... Tem Dia dia 5 e 5 e 6 de 6 de novembro, mas novembro. em Ah, era essa seguida, que você falou, tá. Marinello já embarca para a COP, aí eu embarco um pouquinho depois dele, Então, acho que depois da COP aí a gente traz. ótimo, A gente faz um perfeito, apanhado em dezembro, então, porque novembro Vai vai ter a precisar combinado. de umas 3 COP26 horas, para né? explicar.
Obrigadíssima, gente. Obrigada a todos. Foi Obrigado. excelente. Em nome da Casa da Cosmetologia, a gente agradece a presença de todos, especialmente os nossos ilustres convidados. E a Ana no próxima vez. Isso mesmo. Obrigada, Obrigada, pessoal. gente. Boa tarde a todos. Obrigado, Tchau. gente. Tchau. Tchau, tchau. Até. Obrigada.